Provérbios 26 nos traz segredos relacionados à honra, relacionados à maldição e nos fala sobre como vencer a tolice, a preguiça, a contenda e o uso da língua. Vamos ver aqui esses assuntos. Primeiro assunto que Provérbios 26 nos fala é sobre a honra. O versículo 1, 8 e 10 nos falam sobre honra. O versículo 1 fala, como a neve no verão e como a chuva na cega, ou seja, como a chuva na colheita, assim não é conveniente ao louco a honra. Imagine que no verão começasse a nevar. Imagine que no tempo da colheita começasse a chover. Você olharia e diria, mas é verão? Como que está nevando? É tempo da colheita? Como que está chovendo? Assim também, se você dar honra a quem é louco, vão dizer, trata-se de um louco. Como é que estão honrando essa pessoa? Como que estão dando honra para o preguiçoso que não fez nada? Como é que estão dando honra para aquele que não trabalhou? Então, o versículo 1 nos fala sobre a quem devemos honrar. Nunca se deve dar a honra para aquele que não fez por merecer. Isso seria algo totalmente sem lógica, sem razão. E o versículo 8 fala, como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Ninguém prende uma pedra de ouro ou uma pedra de metal valioso para jogar em um estilingue, para jogar em uma funda, para lançar ao vento, mas guarda a pedra preciosa e usa uma pedra comum para lançar no estilingue. Mas aquele que dá honra para o tolo é aquele que está jogando pedra preciosa, pedra valiosa em um estilingue. Está desperdiçando o seu recurso. E o versículo 10 fala que como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Quando nós falamos no versículo 10 que a pessoa que está assalariando os tolos e os transgressores, ela está pagando o trabalho de tolos e transgressores. Portanto, ela está honrando, dando honra, contratando pessoas que são tolas, pessoas que são transgressores, e assim como um besteiro que a todos espanta, ao contratar pessoas tolas, pessoas transgressoras para o seu negócio ou se envolver com essas pessoas, você vai espantar o seu negócio. Você vai espantar as pessoas do seu negócio. Porque o tolo é aquele que vive maldizendo, é aquele que vive criando contenda, é aquele que é preguiçoso, é aquele que não faz o que precisa ser feito. Portanto, o primeiro segredo para que se tenha uma boa vida é nunca dê honra a quem não merece a honra. A honra, ela deve ser dada apenas para aqueles que fizeram por merecer. Depois, o capítulo 26 de Provérbios nos fala sobre maldição. O versículo 2 fala, como o pássaro no seu vaguear, assim como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quando um pássaro está vagueando, quando uma andorinha está fazendo o seu voo, tanto o pássaro quanto a andorinha, eles sabem para onde eles estão indo. Eles voam para a direita, para a esquerda, sobem, depois eles descem no seu voo, mas o pássaro e a andorinha têm o domínio e sabem para onde estão indo. A maldição também, ela tem destino certo. Ela virá sobre aquele que tiver dado causa para que ela venha.
Portanto, preste atenção nas suas obras. Seja sempre honesto. Se você for hoje desonesto, você pode ganhar uma vantagem agora, mas certamente a maldição lhe virá e ela terá o caminho certo, a sua casa. Preste atenção em relação ao seu casamento. Não se envolva com promiscuidade, prostituição, adultério, fornicação, porque a maldição, cedo ou tarde, virá. Você pode pensar que está enganando o seu cônjuge por um tempo, mas no decorrer do tempo, você vai sentir o laço do seu casamento sendo enfraquecido. E a qualquer tempo, o amante pode decidir contar para o seu cônjuge a respeito do seu erro, e você pode trazer a maldição. Se você tem filhos, você vai trazer a maldição para pessoas inocentes, que não têm culpa nisso. Portanto, preste atenção em tudo que você faz. Seja honesto, seja fiel no seu relacionamento conjugal. Se você não cuida da sua saúde e come em excesso, então significa que você está plantando o mal para o seu corpo físico. Se você não exercita o seu corpo, se você come açúcar em excesso, você está colhendo uma maldição para o seu futuro. Você vai colher, você está plantando para colher no futuro. Preste atenção, portanto, assim como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, que prestam atenção durante a sua jornada, durante o seu voo, preste atenção em como você está seguindo a sua vida, porque tudo que você faz de mal, que você está plantando, você vai colher com certeza. A maldição, ela vem. E muitas pessoas dizem: como é que eu peguei diabetes? Como é que eu estou acima do peso? Como é que acabou o meu casamento? Como é que eu fui entrar nesse mau negócio? Todas essas maldições, elas vieram por uma causa, por aquilo que você fez. E, completando a questão da maldição, o versículo 27 fala que o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Veja se você não está plantando uma sepultura e uma cova para você mesmo tropeçar e cair. Veja com o que você está lidando. Quais as pessoas com quem você está lidando? Você pode estar revolvendo pedras que depois rolarão sobre você. Lidar com pessoas que são tolas, dando honra para elas, como nós vimos nos versículos 1, 8 e 10, sobre a quem dar honra. Dar honra a quem é preguiçoso, a quem é tolo, a quem se envolve em contendas, a pessoas que vivem reclamando. Você está mexendo com pessoas que são como pedras. O texto está falando: o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Essas pessoas que nós falamos, os preguiçosos, os tolos, os contenciosos, os murmuradores, são pessoas que depois rolarão sobre você. Escolha com quem você está lidando. Quando você se envolve com adultério, promiscuidade, prostituição, pornografia, fornicação, você está abrindo sepultura, está abrindo uma cova. Então, fuja dessa cova. Provérbios capítulo 7 fala que a mulher estranha, a mulher estrangeira e a mulher que lisonjeia com as suas palavras é como uma sepultura, e que todo aquele que é tolo nela cairá. Depois de falar sobre honra e de falar sobre a maldição, Provérbios 26 traz vários versículos falando a respeito do tolo. Então nós temos aqui o versículo 3, que começa dizendo que o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Fuja
da tolice. Vença a tolice. Não seja tolo de dar honra a quem não merece. Não seja tolo de tomar atitudes que estão semeando a sua futura maldição. Porque, certamente, se você for tolo dessa forma, você receberá a vara, ou seja, o castigo, a consequência, a maldição sobre a sua vida. Você pode pensar que praticar algo errado agora não vai dar nada, não vai trazer nenhuma consequência. Ou você pode ser atraído por alguém que diz a você de maneira enganosa: é só um pouquinho. Se você fizer só uma vez, não vai acontecer nada. Ouvi a história de um homem que saiu e ouviu esse conselho. Traiu a sua esposa com uma mulher uma única vez. Quando fez o exame de sangue, descobriu que estava com HIV. Quando ele descobriu isso, ele disse: falaram para mim que era só uma vez, e eu achei que valia muito a pena pela beleza daquela mulher. Foi apenas uma vez, e ele arruinou a sua vida. Não se deixe levar e não se deixe enganar por pessoas que querem dizer a você: é só um pouquinho de suborno, é só uma única vez, não há problema. O pecado e a maldição, elas vêm e elas não vêm sem causa, como nós lemos no versículo 2. A maldição sem causa não virá, ela vem sobre aquele que age como um tolo, porque a vara, como diz o versículo 3, o castigo é para as costas dos tolos. O versículo 4 fala para não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia é tolice. Não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também te não faça semelhante a ele. Alguém xinga você, você vai responder no mesmo tom? Vai xingá-lo para respondê-lo? De maneira nenhuma. Aquele que xinga você está mostrando que está fora do seu equilíbrio, que está fora do seu juízo, que não está capacitado para conversar a respeito do problema que precisa ser resolvido. Assim também, muitas vezes, o marido, a esposa ou o filho age como se fosse um tolo. Então, o seu marido, a sua esposa e o seu filho pode não ser tolo e, no geral, ser uma pessoa equilibrada que ajuda você. Mas pode ser que em algum momento, em razão de algum problema, em razão de uma situação no trabalho ou na escola ou na universidade, a pessoa da sua família haja como se fosse um tolo. Se a pessoa agir como se fosse um tolo com você, cabe a você ser sábio e esperar ou chamar a atenção dessa pessoa. Quando a esposa de Jó viu que ele estava sendo provado por Deus, ela disse: ainda adora a Deus? Amaldiçoa ao teu Deus e morre. E nós lemos no texto do livro de Jó que Jó disse: fala como se fosses uma louca. Recebemos o bem do Senhor e não receberemos o mal? Veja que Jó, ele não disse: calha a boca, mulher. Ele não disse: você é louca. Ele não disse: você é uma tola. Ele disse: você está falando como se fosse uma tola. Você não está prestando atenção ao que aconteceu. Nós recebemos muitos bens de Deus. Então agora você não está atenta exatamente ao que corresponde à realidade. Assim também, quando você está conversando com as pessoas da sua casa, você deve estar atento para quando alguém está agindo como se fosse um tolo. Tenha paciência, preste atenção no que aconteceu para que o seu esposo,
a sua esposa, o seu filho, esteja agindo como se fosse um tolo. E quando você percebe que a pessoa agiu de forma tola, não respondas ao tolo de acordo com a sua tolice, para que você não fique como ele. Se uma pessoa está sendo tola, está começando a levantar a voz, está começando a discutir, não te faça semelhante ao tolo. Não te faça semelhante a quem está agindo naquele momento como tolo. Seja sábio. Se alguém está levantando a voz ou levando a conversa para um lado ruim, então seja você aquele que sepulta esse lado ruim. Diga: agora não é hora de conversarmos. Eu vou conversar com você quando você estiver mais calmo e recobrar o seu juízo. Eu vou conversar com você quando você estiver mais calma e estiver mais apta para uma boa conversa. Portanto, não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que você não seja semelhante ao tolo. E uma conversa entre dois tolos só tende à ruína, tende para o mal. Preste atenção nas suas conversas. Coloque hoje no seu entendimento esse segredo. Se alguém está agindo como um tolo, eu não posso ser igual. No trânsito, se alguém age como se fosse um tolo, eu preciso fugir dessa situação e jamais entrar na tolice de me envolver com a bobagem do outro. Você pode sofrer um dano mais grave, como uma agressão, um soco, um pontapé na porta do seu carro ou de repente até mesmo perder a sua vida ou perder a vida do seu ente querido em razão de uma tolice por uma briga de trânsito. Outro dia um homem se envolveu numa briga de trânsito e aquele outro que estava no outro veículo pegou uma arma, foi até o veículo do primeiro e, ao invés de matar a ele, viu que o primeiro estava com o seu filho na cadeira, no banco de trás. E ele deu um tiro no filho daquele homem e foi embora. Então, entrar numa discussão com um tolo pode lhe custar a vida, pode custar a vida de alguém que você ama muito. Portanto, nunca se envolva com um tolo em uma discussão com um tolo, mas fuja, corra o mais rápido que você puder desse tipo de conversa, a conversa com pessoas tolas. O versículo 5 fala ainda sobre como se responder ao tolo, mas ele traz uma outra abordagem. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. O versículo 4 fala para que você não responda ao tolo como se fosse um tolo, para você não ser igual a ele. E o versículo 5 fala que, se você for responder ao tolo, responda de uma forma que ele se dê conta da sua tolice. Então, se for para responder alguma coisa, veja se você pode falar alguma coisa naquele momento. Há momentos em que você não deve dizer nada e simplesmente sair daquela conversa para acalmar os ânimos. Se você percebe que existe um momento para falar, que é possível falar, então fale alguma coisa que leve o tolo à reflexão. Como no caso de Jó, ele disse: você está falando como se você fosse uma tola. E ele respondeu a ela: até aqui nós temos recebido o bem do Senhor. E agora, como não receberemos o mal? Então ele chamou a atenção da sua esposa, para que ela prestasse atenção de que o Senhor até então os havia abençoado poderosamente. Se você for responder ao tolo, responda de uma forma que mostre para o tolo
que ele está sendo tolo, para que ele não pense que é sábio ou que está indo por um caminho certo. O texto do versículo 5 fala: responde ao tolo segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. No versículo 6, nos fala que os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Então, você nunca vai mandar uma mensagem para um tolo. O tolo não vai entregar o seu recado, não vai fazer aquilo que você manda que ele faça de maneira correta. Aqui o versículo 6 faz uma comparação. Alguém cortaria os seus próprios pés? Certamente que não. Alguém beberia o dano, diria que o dano venha sobre mim? Certamente que não. Então, se você não cortaria os seus pés e se você não beberia o dano, o prejuízo, não seja tolo de mandar mensagens por meio de alguém que você não pode confiar, por meio de alguém que é tolo. Esse versículo 6, inclusive, ele está relacionado com o versículo 8 e o 10, que fala sobre a honra. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Honrar o tolo é contratá-lo para o seu negócio, para a sua empresa. Nunca se dá honra, é dar promoção para aquele que não realiza o seu trabalho. Muitas pessoas dão promoções para pessoas dentro da sua empresa porque são seus parentes, porque são seus familiares. Muitas vezes você precisa corrigir o seu filho, corrigir a sua esposa, corrigir alguém da sua família, ou algum amigo seu, ou algum funcionário que trabalha com você há muitos anos, mas que você quer dar honra a ele. A pessoa pode ter feito coisas corretas durante muitos anos, durante 10 anos, mas se no 11º ano ela se envolve com bebida alcoólica e ela começa a ser desonesta e ela começa a usar drogas ou ela começa a se relacionar com prostitutas, você precisa tomar a atitude de tirar essa pessoa daquele posto de honra. Você pode pensar, mas é uma pessoa que foi muito boa, é uma pessoa que sempre foi muito boa. Tem muita gente que está com misericórdia, não quer cortar alguém da empresa, não quer cortar alguém do relacionamento de amigos, está querendo ajudar aquela pessoa, já fez de tudo, mas a pessoa não quer mais mudar. Então chegou um tempo em que depois de você fazer todas as suas tentativas, você precisa sair dessa relação, sair dessa amizade, seguir a sua vida, para que você não veja destruída a sua vida. Portanto, o versículo 6 fala: se um tolo aparece no seu caminho, se alguém estava ali no seu caminho e começou a agir como um tolo, você vai cortar os seus pés? Você vai beber o prejuízo? Você precisa resolver essa situação com o tolo. No caso de ser a sua esposa, de ser o seu esposo, de ser o seu filho, então você precisa tomar cautela, colocá-los em segurança, tirá-los da administração do dinheiro da casa. Você vai continuar cuidando do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, mas você precisa às vezes internar aquele que se envolveu com drogas e deixá-lo afastado por um tempo numa clínica para que você possa resolver aquela situação. Talvez você vai ter que dizer ao seu filho: você não pode mais morar aqui nesse lugar, as más companhias estão te prejudicando. O versículo 7 nos fala ainda sobre a tolice. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Se você é um tolo e vive bebendo, você vai abrir a boca e dizer: não beba. Vão olhar para você e dizer: você falando para nós não bebermos é a mesma coisa que um coxo dizer que consegue andar perfeitamente. As pernas do coxo pendem bambas, elas são frouxas. Assim também o provérbio
na boca dos tolos, a palavra de sabedoria na boca de quem é tolo não tem valor. As pessoas olham para os nossos resultados. Não adianta você dizer ao seu filho: não fume e não beba e não se prostitua e não engane ninguém, se você faz essas coisas. Mais importante do que falar é você agir como sábio. Então você falará e a sua palavra terá autoridade. Tem pessoas que querem falar com autoridade. Você nunca terá autoridade se você não fizer o que você fala. Aquilo que você fala não fará sentido com aquilo que você faz. Preste atenção no que você executa, no que você faz, para que quando você abrir a boca e disser uma palavra e dar um conselho, que você seja respeitado, que as pessoas digam: eu posso ouvi-lo, eu posso ouvi-la, porque eles estão falando e eles agem e fazem assim. O versículo 9 fala como o espinho que entra na mão do ébrio. O ébrio é a pessoa bêbada. Como o espinho que entra na mão do bêbado, do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Imagine que o bêbado, ele toca, por exemplo, numa rosa e se machuca todo com os espinhos, porque não tem discernimento, não tem equilíbrio. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Ou seja, uma pessoa tola falando a respeito de palavras de sabedoria é como um bêbado que se machuca nos espinhos. Ele não sabe usar o provérbio de maneira correta, na hora certa. Muitas vezes fala palavras que são sábias em contextos que não têm nada a ver com aquele assunto porque estão completamente perdidas nessa vida. O versículo 11 fala: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Reiterar é o mesmo que repetir, é o mesmo que fazer mais uma vez. Então, o cão que volta ao seu vômito, assim é a pessoa tola que repete a sua estultícia, repete a sua tolice. O cão, quando torna ao seu vômito, o vômito é algo ruim, é algo que não deveria ser experimentado. Mas o tolo vai e repete aquilo que lhe faz mal, repete sempre aquilo que é ruim, se envolve no vício, na droga, na prostituição, na mentira, na corrupção, no suborno, na preguiça, porque a preguiça também é uma forma de tolice. Aquele que se deixa cair na preguiça vai sofrer a fome de maneira repentina e a miséria. Aquele que se envolve na preguiça acaba sofrendo a sua ruína no futuro. E a preguiça, ela não é apenas aquele que não trabalha. Tem pessoas que trabalham 8 horas e gastam de 2 a 4 horas no transporte para chegarem ao seu local de trabalho, mas elas são preguiçosas de procurarem uma oportunidade em um negócio em que possam ganhar mais, em que possam ter mais vantagens para que possam ajudar a sua família. E elas são pessoas que são conformadas e vivem sempre ganhando um valor de salário, de remuneração, que faz com que elas passem limitações financeiras e elas não pensam em crescer. Isso também é uma forma de preguiça. A pessoa age como uma trabalhadora, fica o tempo todo trabalhando e não pensa em usar o seu final de semana para desenvolver umas habilidades novas, para poder realizar outros negócios que pode ganhar mais, para que possa dar mais conforto para a si mesmo e para a sua família. O versículo 12 nos fala ainda sobre a tolice. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Isso é uma pergunta. Você conhece alguém que se acha o sabichão? Maior esperança há no tolo do que nele. O versículo 12 nos fala: o tolo já é um tolo, mas há quem seja pior do que o tolo. Aquele que acha que é sábio, aquele que pensa que tem resposta para tudo.
porque o que pensa que tem resposta para tudo nunca vai ouvir o conselho de ninguém, nunca vai ouvir orientação de ninguém e vai cair na maldição, mesmo recebendo conselho porque não quer ouvir a ninguém. Ainda sobre o tolo, o versículo 17 nos fala que o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então é uma tolice que você se envolva em discussões que não são suas. Nunca entre em discussões que não são relacionadas a você. Se você não entrar na discussão para apaziguar a discussão, para fazer que as pessoas recebam sabedoria, se acalmem e para que a situação não fique pior, então não se meta. Meta-se nessas questões alheias apenas se você tiver a certeza de que a sua interferência vai gerar a paz e a calma. Existem pessoas que foram e se entremeteram em questão alheia e acabaram sendo mortas. Existem pessoas que estavam discutindo, estavam lá do outro lado da rua, não eram nem pessoas conhecidas e a pessoa foi ali querendo tomar as dores de alguém e acabou sendo morta. Outras acabam sendo espancadas porque dizem: se você quer entrar nessa discussão, então você vai receber o castigo que eu queria dar para essa outra pessoa. Tenha certeza que você tem força suficiente para parar aquela questão. Tenha certeza que você tem condições de impedir que o mal vá adiante. Se você não tem, seja sábio. Siga a sua vida. Você não pode fazer nada em relação àquela questão, a não ser que você possa parar aquela discussão e assegurar a paz. Não faça nada, pois você não estará sendo culpado de não fazer nada. Você não está fazendo nada porque você sabe que não pode fazer para resolver aquela situação. Nem tudo nessa vida nós podemos resolver. Há coisas que nós não podemos resolver. Em Eclesiastes 9, no versículo 10 está escrito: tudo o que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Se você tem força para impedir que uma questão alheia que vai gerar uma discussão pare, então você tem força para isso e pode fazê-lo. Mas se não tem, não se meta em questão alheia. Siga o seu caminho, siga a sua vida e saiba que você não fez nada de errado, de não ter ajudado naquela situação, porque você não podia fazer nada. Depois o versículo 18 e 19 ainda está falando sobre tolices. O 18 e 19 precisam ser lidos juntos. O 18, como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. 19, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Imagine que o louco pega uma bomba e lança a bomba em qualquer canto porque não está nem aí de quem a bomba vai matar, quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão se machucar, quantas pessoas vão se ferir, porque o louco é um louco. Ele não tem noção das consequências dos seus atos. Então, assim é o homem que engana o seu próximo e fala: eu fiz isso por brincadeira. O texto está falando sobre a importância das nossas palavras, de como nós agimos com as pessoas à nossa volta. Tem pessoas que fazem brincadeiras, querendo trollar outras pessoas, e muitas vezes a brincadeira que você está fazendo pode ferir, pode machucar a outra pessoa. Não faça brincadeiras dessa forma, porque o texto, aqui nos versículos 18 e 19, nos falam que aquele que é sábio usa as suas palavras sempre para edificar, sempre para avaliar,
aquilo que está dizendo. Se for fazer uma brincadeira com uma pessoa, não faça uma brincadeira que engana o próximo. Veja, ele fala no versículo 19: assim é o homem que engana o seu próximo. E diz: fiz isso por brincadeira. E os versículos 20 e 21 nos falam: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. E o versículo 21: como o carvalho é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então, os versículos 20 e 21 nos falam a respeito da pessoa que se mete na contenda. Toda pessoa que se envolve em questões, que vive maldizendo, que vive falando mal dos outros, que vive fofocando a respeito dos outros, está colocando lenha, está colocando fogo, está colocando um rastro para queimar as pessoas sobre quem está falando, para criar situações de contenda. Não se envolva com pessoas que vivem falando mal dos outros, que vivem sendo maldizentes. Não se envolva com pessoas que vivem difamando, caluniando, falando da vida dos outros. Cuide da sua vida. Se alguém começar a falar da vida dos outros, coloque um ponto final na conversa. Diga que você tem alguma coisa para fazer e saia dessa conversa. Não dê espaço para o maldizente começar a falar mal de ninguém, para que você não esteja envolvido em contendas desnecessárias. Os versículos 22 até o versículo 26 e o versículo 28 nos falam sobre segredos de como usar a nossa língua. Vamos ler esses versículos. 22 até o 26 primeiramente. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Quando o maldizente vem para falar a respeito de alguém, ele vem e fala: oi, tudo bem? Tenho uma novidade para te contar. É uma novidade muito chocante. E de repente você deixa o maldizente começar a contar a novidade que ele tem para contar, e a novidade é sempre falar mal a respeito de alguém. Então, algumas pessoas caem nessa história e elas dizem: ah, é? Qual é a verdade? Qual é a novidade? E elas começam a conversar a respeito da vida dos outros e elas ficam se deliciando em falar: ah, é? Que bom que aquela pessoa se deu mal. Que bom que aquela pessoa conseguiu isso ou aquilo. Ou, se não é para falar que a pessoa se deu mal, a pessoa está falando: o fulano, a fulana casou. O que tem a ver que o fulano ou a fulana se casou ou ela se casou com a sua vida, se o fulano e a fulana não é seu conhecido, não é seu amigo, se não é porque você foi convidado para aquele casamento? Para que perder o seu tempo falando a respeito da vida dos outros? Versículo 23. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. As escórias são as partes que não prestam da prata. Então, quando a prata está sendo purificada, toda aquela parte da prata que não está forte o suficiente para fazer um vaso, para preparar um talher de prata, ele é colocado para fora. Se você pega um caco e cobre ele com as escórias, com o resto da prata, assim é o lábio ardente e o coração maligno, ou seja, o lábio que abre a boca para falar coisas ruins, para falar aquilo que não presta, para falar aquilo que é mal. O lábio, ele está cheio de escórias, daquilo que não presta. Assim é aquele que tem lábios ardentes e o coração maligno. O 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano.
O versículo 24 está falando a respeito das pessoas que são falsas, daquelas pessoas que não gostam do seu chefe, não gostam do seu colega de trabalho, não gostam de alguém. Elas ficam aborrecidas com a pessoa, mas elas não têm coragem de falar o que elas pensam. Então elas dissimulam. Elas falam: "Oi, tudo bem? Como que você está?" No seu interior, elas encobrem o engano. Você deve prestar atenção com as pessoas com quem você se relaciona, porque por mais que a pessoa diga para você que ela gosta de você, que ela acha que o que você faz é bom, você pode prestar atenção na linguagem corporal dela. A linguagem corporal, se você prestar atenção em como os olhos dela falam com você, se ela te olha nos olhos, se ela, quando está falando, entorta a boca e diz: "Oi, tudo bem?", você prestando atenção em como a pessoa fala com você, muitas vezes você consegue perceber que a pessoa está dissimulando. Muitas pessoas já tiveram aquela experiência de: fulano sempre me trata bem, mas quando eu estou conversando com ele, o meu coração aperta. Parece que tem alguma coisa errada com essa pessoa, só que eu não consigo entender o que. Eu não consigo entender por que eu não sinto paz quando eu estou conversando com essa pessoa. A pessoa parece muito boa, mas eu fico inquieto. Preste atenção, porque pode ser um sinal de que essa pessoa deseja o mal a você. Nós, muitas vezes, não conseguimos perceber isso no campo racional, mas podemos sentir isso no campo da energia, no campo do nosso coração. E isso pode ser também uma indicação do próprio Espírito Santo, mostrando a você que existe alguma coisa errada. Muitas pessoas passam por aquela experiência que estão conversando com alguém e ouvem uma voz interior dizendo: "Não confie nessa pessoa." Se você sentiu isso, não confie mesmo, porque esse aviso que você recebeu no seu coração é um indicativo de que essa pessoa que está lhe tratando muito bem, na verdade pode estar dissimulando, na verdade pode estar fingindo e na verdade pode estar encobrindo um engano sobre você. Versículo 25 fala: "Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração." Na verdade, o versículo 25 ele é um complemento do versículo 24. Temos que ler o 24 e o 25 em conjunto. Então vamos ler os dois em conjunto agora. "Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele", ou seja, não confies nele, "porque 7 abominações há no seu coração." O número 7 na Bíblia significa o número da perfeição. Então, quando nós lemos que existem 7 abominações no coração daquele que dissimula, o texto está querendo nos dizer assim: com certeza, é garantido, é absoluto que aquele que dissimula está te pedindo alguma coisa, está te suplicando por alguma coisa, ele tem com certeza a abominação contra você. Então o versículo 24 e 25 fala: se você sente no seu coração que alguém que lhe trata bem, na verdade tem alguma coisa de ruim contra você, você sente isso, esse campo energético, o Espírito Santo revelou, disse para você: não confie nessa pessoa. Então, saiba, com certeza existe alguma coisa errada, algum engano naquela pessoa contra você. Você pode não saber o que é, mas se você ouviu esse alerta, se você sentiu essa energia, preste atenção. Você pode não saber na hora exatamente o que é, mas no decorrer das próximas semanas, você acaba sabendo. Cedo ou tarde, aquele que dissimula deixa escapar aquilo que ela esconde.
E o versículo 26 fala, completando o 24 e o 25, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. É exatamente isso que vai acontecer. Você fica atento com a pessoa, no decorrer das semanas, a pessoa vai tropeçar, ela vai mostrar aquilo que está escondido de mal nela. Veja que o versículo 26 fala, ainda que o seu ódio esteja encoberto com o engano, a sua malícia, ou seja, a sua maldade, se descobrirá na congregação. E o versículo 28 fala que a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. É um versículo que fala que a pessoa que é mentirosa, que lisonjeia, elogia com falsidade, né, ela aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Em outras palavras, a pessoa fala coisas boas para você, mas fala com falsidade. Fala aborrecendo aquele que está elogiando. Ela fala, que bom que você comprou esse novo carro, que bom que você conseguiu essa vaga, que bom que você mudou de casa. Mas é uma língua falsa. Ela aborrece, ela odeia aquela pessoa porque a pessoa comprou o novo carro, conseguiu a vaga, mudou de casa, mas ela fala de maneira falsa e a boca lisonjeira opera a ruína. Preste atenção nas pessoas que vivem elogiando você. Tome cuidado, não se deixe levar por elogios. Preste atenção aos sinais do seu coração, no campo energético. Preste atenção se a pessoa olha nos seus olhos, se quando a pessoa fala que bom que você conseguiu isso, se ela não entorta a boca, porque ela está tendo que fazer um esforço para dizer isso. E uma recomendação para você que sentiu inveja, ficou chateado, se aborreceu com a conquista do próximo. Se você sentiu isso, se você é a pessoa que ficou aborrecida com isso, lembre-se do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga para você mesmo no seu coração 10 vezes: se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele recebeu, se eu for justo, eu também vou receber. Não seja dessa pessoa que alimenta a inveja, a cobiça, o aborrecimento pelo sucesso do próximo. Pense assim, repita o Salmo 23, versículo 1, que o Senhor, ele é o Pai de quem conseguiu e ele também é o seu Pai. E por fim, os últimos versículos que nós vamos ler são os 13 até o 16. São 4 versículos que falam sobre a preguiça. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar na sua boca. 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então nós vemos aqui 4 informações sobre o preguiçoso. O preguiçoso, no versículo 13, é aquele que dá desculpa para tudo. Ele fala, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Imagine que dizer que um leão está no caminho ou um leão está nas ruas são desculpas esfarrapadas. Aquele que é preguiçoso dá desculpa esfarrapada. Fala, por exemplo, estava chovendo, por isso que eu não fui. Estava muito frio, por isso que eu não pude ir. Você pode usar a blusa, você pode usar o casaco. Quem quer fazer, resolve o problema e não vive dando desculpas. O versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O versículo 14 fala, o preguiçoso gosta de ficar sempre em uma condição confortável. Quando nós falamos de cama, ele não está disposto a enfrentar desafios. Para que você possa crescer, muitas vezes você precisa se colocar em desafios. Para que você possa vencer o excesso
de açúcar, a obesidade, você precisa vencer a sua preguiça, se levantar mais cedo e ir para a academia, colocar a roupa de treinamento e sair para a sua caminhada. Você precisa vencer a preguiça para acordar 1 hora mais cedo para fazer o devocional. De repente você precisa acordar 2 horas mais cedo para que você possa fazer o devocional. Talvez você precisa pegar o transporte público muito cedo. Então, você pode pegar o seu devocional e, enquanto está se deslocando para o seu trabalho, ir ouvindo uma palavra, porque você pode aproveitar o seu tempo, mas aquele que é preguiçoso fala: não, não, eu já tenho a preocupação de estar indo para o trabalho. Ele vai dar uma desculpa. O versículo 15 fala que o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se a de levar a sua boca. O preguiçoso é aquele que recebe uma oportunidade e ele tem preguiça até de pegar a oportunidade. E o 16 fala que o preguiçoso ele acha que ele é mais inteligente do que 7 homens que sabem responder bem. Ou seja, ele sempre vai encontrar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E ele sempre vai ter uma resposta para justificar a sua preguiça. Mesmo que 7 pessoas muito inteligentes conversem com o preguiçoso, ele sempre vai ter resposta para justificar a sua situação, a sua preguiça. Portanto, preste atenção, não dê honra a quem não merece. Não faça tolices para que a maldição não venha sobre você, porque a maldição, ela nunca vem sem causa. Não seja tolo, para que você não receba a vara nas costas, para que você se envolva em discussões alheias, para que você se envolva com situações que vão trazer prejuízo a você. Preste atenção no que você fala. Fuja de palavras fofoqueiras, de palavras que não vão trazer nada para a sua vida. Seja uma pessoa que foge da contenda e seja também uma pessoa que vence a preguiça, que coloca-se em desafios para crescer, para prosperar, para melhorar, para avançar, porque assim você será honrado, fugirá da maldição, estará em paz, muito longe de todo tipo de contenda.